A nossa conversa a partir de agora é com a médica nuclear, doutora Márcia Lemos. A gente vai conhecer um pouco melhor o que é que significa medicina nuclear. Como essa técnica cuida do diagnóstico, e a gente vai conhecer o que é estadiamento de doenças, aplicação de radiofármacos, enfim, para que você compreenda de que muita coisa que você busca fora existe com qualidade, com muita responsabilidade, com a tecnologia atualizada, existe aqui para você. Na MedRádios, eu quero inicialmente aqui, antes de mais nada, agradecer a participação da doutora Márcia. Doutora, é um prazer conversar com a senhora. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer também recebê-los aqui. Bem, medicina nuclear. Isso é um termo que ainda é um pouco distante da compreensão do nosso ouvinte, mesmo aquele ouvinte que tem um pouco mais de esclarecimentos, doutora. Sim, poderíamos dizer até que é uma especialidade um tanto pouco divulgada, desconhecida até de alguns médicos, né? Mas a medicina nuclear, hoje em dia, nós já estendemos um pouco, ampliamos um pouco mais o campo de atuação da medicina nuclear, e hoje nós passamos a denominar o nosso setor de medicina nuclear e imagem molecular. Isso porque cada vez mais a medicina nuclear avança. Nós descobrimos a medicina nuclear através de pesquisas, descobre novas moléculas que são utilizadas, são as moléculas marcadas ou radiofármacos, que são utilizadas cada dia mais no diagnóstico precoce de determinados tipos de câncer. Olha, eu conversei há pouco aqui com alguns médicos, são unânimes. A gente precisa de um diagnóstico preciso. A gente precisa de um diagnóstico que seja o mais esclarecedor possível. Parece que diagnóstico é a ponta de toque, a pedra de toque, a ponta de partida, o pontapé inicial para que o que vem a seguir tenha o êxito esperado, doutora. Isso tem um impacto direto no resultado do tratamento do paciente oncológico. Tá? Então, vou explicar um pouco em palavras bem rapidamente o que é medicina nuclear. Nada mais é uma especialidade médica. Nós realizamos exames de diagnósticos, certo? A medicina nuclear, já há vários anos, nós realizamos as cintilografias. Existe cintilografia de vários órgãos, do coração, do pulmão, dos rins, dos ossos. E mais recentemente, nós somos pioneiros, a MedRádios é pioneira na implantação do serviço de PET-CT, aqui no estado de Alagoas. Estamos realizando PET-CT desde o ano de 2012, né? E todos esses exames têm uma grande importância, é de grande valia, principalmente na área da oncologia. Nós fornecemos diagnóstico para várias outras especialidades, para a área da cardiologia, nefrologia, mas em especial, em particular, a oncologia é onde nós temos grande indicação e trazemos grandes benefícios para o paciente. Então, hoje nós podemos dizer que a MedRádios está equiparada aos grandes serviços de ponta do Brasil. Nossos pacientes, eles podem realizar tranquilamente exames de cintilografia, de PET-CT, que eles são muito bem avaliados e são reconhecidos em grandes centros do país, como São Paulo, Recife. Nós temos pacientes que sempre vão para fora para ouvir uma outra opinião, isso é comum, mas eles são recomendados pelos médicos desses outros serviços de fora, de São Paulo, Recife, Brasília, Rio Grande do Sul, a que podem repetir e fazer os exames de controle aqui conosco na MedRádios. Isso é uma certificação, primeiro, da qualidade do exame, que por trás dessa qualidade existem profissionais com um nível de conhecimento aferido que faz com que isso seja possível. O resultado, na verdade, é um conjunto de ações e de expertises que terminam num diagnóstico mais preciso, de modo a que o tratamento seja iniciado com um fim, e esse fim ele fica mais assertivo quando a gente sabe do que está falando, né, doutora? Exatamente. Então, como eu ia falar anteriormente, a medicina nuclear nada mais são exames, tanto a cintilografia quanto o PET-CT. Nós utilizamos
quantidades pequenas de substâncias radioativas, que são os chamados radiofármacos. O nome pode até assustar o leigo, o paciente, mas não tem nada assustador, não é contraste. As pessoas confundem muito com contraste, tá? Os nossos radiofármacos, as nossas substâncias, apesar de conterem uma pequena quantidade de radiação, elas não trazem nenhum dano para a saúde do paciente. Esses exames podem ser realizados em crianças, em pacientes renais crônicos, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. Esses exames não trazem nenhum dano, não é um exame invasivo e não interfere em nada no tratamento nem na doença destes pacientes. Então, vamos falar mais especificamente sobre o PET-CT, que é o exame de grande aplicabilidade na oncologia hoje, tá? A MedRádios disponibiliza para os pacientes e para a comunidade médica 2 tipos de exame de PET-CT. O PET-CT nada mais é do que a sigla PET-CT ou PET-scan, também ele é conhecido por este outro termo. É tomografia por emissão de pósitrons, tá? É um exame simples em que o paciente vem aqui para a MedRádios, claro que nós fornecemos um preparo prévio durante o agendamento, e é injetado, é administrado na veia do paciente uma pequena quantidade dessa substância chamada FDG, que nada mais é do que uma glicose acoplada, marcada a um fármaco, que é o flúor 18, tá? Não traz nenhum dano, o paciente não tem nenhuma reação alérgica e é um exame extremamente importante na avaliação diagnóstica. O pacientes que já têm o diagnóstico conhecido de câncer e que precisam desse exame para detectar se a doença está localizada em um único órgão ou se essa doença se disseminou, está comprometendo algum outro órgão à distância, certo? Vale a pena ressaltar que nos tumores de pulmão, tá, o exame de PET-CT pode mudar a conduta do oncologista para aquele paciente em até 30% dos casos. Então, o paciente que tem uma lesão no pulmão faz um exame de PET-CT, o que anteriormente ele poderia ir para um tratamento cirúrgico, mas o PET-CT detectou outra alteração. Então, isso já é uma informação útil para que o oncologista comece um outro tipo de tratamento e, claro, o resultado final será bem melhor. Doutora, há um limite de atuação? Eu preciso que o tumor já exista e que tenha um determinado tamanho para que esses exames eles possam detectar, ou a gente já avançou, a gente já superou essa barreira? O PET, o equipamento do PET-CT, na verdade, são 2 equipamentos em um, tá? Então, é o PET acoplado a um tomógrafo, certo? E aí nós conseguimos fazer a fusão dessas imagens e contar com o benefício desses 2 tipos de exame. O PET, ele vai dar alteração metabólica, tá? Que é bem mais precoce do que as alterações anatômicas. Então, o paciente, isso independente do tipo de tumor, ele pode ter exames de tomografia, de ressonância, que são normais, ainda não foram capazes de identificar a lesão, mas que no PET detectam alteração naquela área suspeita para aquele determinado tipo de tumor. E aí é nisso que nós entramos no diagnóstico precoce, tá? A medicina nuclear é isso, é diagnóstico metabólico, diagnóstico funcional, que antecedem as alterações anatômicas. Então, quer dizer, traduzindo aqui, gente, a gente vai conseguir compreender de que se a gente deixar do jeito que está, um pouco mais adiante a gente vai detectar um tumor. Exatamente. Antes mesmo dele se formar, doutora. Isso. Essa é uma informação extremamente preciosa. Para determinar, claro que cada caso tem que ser analisado individualmente, em separado, mas lesões pequenas, de 1 centímetro, 1,5 centímetro, às vezes até menores, nós conseguimos detectar, certo? Existem lesões, nódulos, linfonodos, que são muito pequenos, que têm um aspecto anatômico normal, não tem nenhuma alteração na tomografia, na ultrassom, nos outros métodos de imagem, mas que tem um metabolismo aumentado. Então, isso é indicativo de doença.
E um outro dado bastante importante, Elias, é que o PET-CT também, como ele é um exame de corpo inteiro, ele faz o rastreamento de todo o paciente, nós podemos identificar, através desse exame, qual o melhor local, qual o melhor sítio de biópsia. Porque o paciente oncológico, com certeza, quase todos eles passam por uma biópsia. Então, o PET-CT ainda tem essa grande vantagem, essa grande identificação. Identificar qual o melhor sítio de doença a ser biopsiado. Não é incomum, por exemplo, tumores de mama. Tem a lesão na mama e a paciente tem vários linfonodos na axila. Então, com o exame de PET-CT, nós podemos identificar qual o linfonodo que está comprometido, qual o linfonodo que está metabolicamente ativo ao PET-CT. E é este linfonodo que deve ser biopsiado, e daí o paciente vai ter um diagnóstico precoce, correto, que vai ter impacto direto no tratamento futuro. Bem, doutora, medicina nuclear é apenas diagnóstico ou ela também é tratamento? Também é tratamento, tá? Tanto é que a medicina nuclear é o que nós chamamos de medicina teranóstica. Nós diagnosticamos e tratamos, certo? E cada dia mais a medicina nuclear evolui com outras indicações de tratamentos de várias doenças. Atualmente, nós dispomos, já é bem antigo, o tratamento de câncer de tireoide com cápsulas de iodo 131, tá? Existe o tratamento também de dor óssea com Samário 153, isso nós já fizemos bastante no passado. Hoje em dia nós temos um outro tipo de tratamento para câncer de próstata, é um tratamento com um elemento radioativo chamado rádio 223. Claro que tem suas indicações, todo paciente tem que ter uma indicação clínica adequada pelo seu médico oncologista para que tenha um bom resultado. Mas esse tratamento também é possível, é realizado aqui na MedRádios, com rádio 223, e esse tratamento visa melhorar a sobrevida global desses pacientes portadores de câncer de próstata. Ou seja, imaginando aí de que infelizmente eu tenho um câncer, a possibilidade de diagnóstico aqui, por meio da tecnologia e da expertise do seu corpo clínico na MedRádios é 100%. Sim. E como eu falei anteriormente, nós iniciamos com os exames de PET-CT com FDG em 2012. Tá? Então já temos alguns anos, né? É um tempinho. E há cerca de um ano mais ou menos, aprimorando, sempre buscando inovações na área do PET-CT da medicina nuclear. A MedRádios disponibiliza também para a comunidade médica, para os pacientes, um outro tipo de PET-CT. O exame PET-CT é o mesmo, o que difere é a substância que é injetada ao paciente. Então, a MedRádios agora dispõe também desse outro tipo de PET-CT, que é o PET com galho 68. Nós temos os marcadores específicos para os chamados tumores neuroendócrinos e, principalmente, um marcador específico para os pacientes portadores de tumor de próstata, que é o PET-CT com PSMA. Certo? Esse é um exame que revolucionou, tá, o diagnóstico, o estadiamento desses pacientes com câncer de próstata. Atenção, homens, peçam aí, indiquem aí aos seus médicos que estão nesse momento na sua conduta, ou se você vai a algum deles, diga que existe, isso existe aqui. Sim. Existe aqui na MedRádios, de modo que a gente possa... Isso é um aliado fantástico. Os homens vão viver mais e vivendo mais, as possibilidades aumentam de problemas na próstata, e exames como esse vão dar uma clarividência maior para que o tratamento seja possível, doutora. Isso. Então, como eu falei, nós somos um dos poucos centros do Brasil. No Nordeste, apenas 2 estados realizam, 2 serviços realizam esse tipo de exame. E a principal indicação é a seguinte, Elias, é o paciente que tem o diagnóstico de câncer de próstata, foi tratado com cirurgia ou com radioterapia, e ao longo dos anos do seu segmento clínico, ele é detectado uma alteração dos níveis de PSA, que é o exame de sangue para avaliação de controle de recidiva do câncer de próstata. Então, o paciente tratou o câncer de próstata,
alterou o PSA, é indício de que existe algum local do corpo em que a doença voltou. E esse diagnóstico é dado precocemente com o PET-CT com PSMA, que, como eu falei anteriormente, é importantíssimo porque o exame é de corpo inteiro. Até alguns anos atrás, nós achávamos a probabilidade maior de uma recorrência, uma recidiva do câncer de próstata, era na pelve, era um linfonodo pélvico. Mas com o PSMA, nós conseguimos agora identificar que não é isso, não é apenas isso, não é apenas a pelve, que é um local de recorrência do câncer de próstata. O paciente pode ter uma recorrência, uma metástase pulmonar, pode ter um comprometimento no fígado ou até uma lesão óssea. Tá certo então, doutora. Doutora Márcia, foi um prazer conversar com a senhora. Um ótimo dia. Obrigada, um bom dia.